Pessoas são escravos por natureza. Já deve ter escutado essa frase em outro vídeo, senão em algum meu já devo ter falado isso também. Você percebe que o, o sistema, ele não está aqui para melhorar a vida de pessoas que estão na classe miserável. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão na classe um pouco acima dessa, na classe pobre, digamos assim, elas têm medo de cair na classe miserável. Ou seja, é bom ter esse lado bem ruim, sabe? Ter esse ponto super negativo na vida das pessoas, porque outras pessoas vão se submeter a qualquer coisa para não cair nesse ponto. Ou seja, é muito melhor a pessoa se tornar um escravo voluntário do que ela passar fome, entende? Então, quando as pessoas estão apegadas ainda a esse plano físico, material, que no caso se preocupam com a carne dela, como eu falei, no sentido da alimentação, né? Claro que não é bom passar fome, eu estou falando, mas eu estou falando que esse medo, essa falta, essa descrença de que você vai passar por isso aí, que vai passar por essa situação, que você vai conseguir superar, faz você se apegar a outras coisas e você se submeter e aceitar por própria natureza. Ou seja, as pessoas são escravas pela própria natureza, porque elas temem tanto algo negativo que não é a maioria da população que vive na classe miserável, entende? Eu não estou dizendo que todo mundo é miserável, mas eu estou dizendo que existir essa classe que está no limite, sabe? Nas piores condições humanas de sobrevivência ali, sabe? Faz com que as outras classes temam cair aqui. Ou seja, isso aqui, ó, às vezes as pessoas estão em outras classes horizontalmente ou verticalmente e elas jamais cairiam para aquelas, mas elas ficam se preocupadas com o medo, elas temem cair naquilo e acabam se submetendo a fazer qualquer coisa para escapar disso, escapar de uma coisa que elas não têm, que elas não estão, que elas não cairão. Quando você entende isso, quando você entende que o sistema ele foi feito para você temer, sabe, dessa decadência, você, o que eu tento dizer nesse vídeo é um pouquinho para você desapegar um pouco desse teu ego. Quando você entende que há algo a mais, entende que você, por natureza, o sistema, o sistema eu digo assim, o mundo, governos, enfim, que são as outras pessoas que mais 50% do mundo, assim, digamos assim, leva o, 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 o estilo natural da coisa hoje em dia é esse, sabe? O status quo. O jeito que funciona o mundo hoje é esse. É as pessoas temerem sempre essa decadência, porque elas se preocupam mais com isso, com o físico, com o material e com o ego, porque é como ela vai aparentar para outra pessoa. Porque quantas pessoas que vivem na classe da pobreza totalmente endividadas? Porque se eu não me engano, 8 em cada 10 brasileiros, então 80%, 8 em cada 10 brasileiros está endividado. Por quê? Porque muitas vezes eles temem essa decadência social. Então, em vez de eles se organizarem melhor financeiramente, que é, será que eu vou precisar realmente comprar esse carro para ir trabalhar nesse emprego para tentar sustentar uma vida que talvez eu não precise? Elas ficam apegadas a isso aqui, a esse plano. Elas ficam cada vez mais indo para o lado do mundo e não se apegam ao que realmente importa, que é o lado do espiritual, que é a salvação da alma, que todos nós devemos buscar. Você tem que entender que você não veio do mundo, entendeu? Você apareceu aqui no mundo, só que você não veio dele, você veio de uma coisa maior, entendeu? Você foi criado por algo maior. Você não pode acreditar que isso aqui surgiu do nada por uma explosão aleatória de uma partícula que era menor do que a ponta de um alfinete, que gerou tudo isso aqui e que a gente evoluiu do macaco, né? Teoria da evolução de Darwin. Você não pode acreditar nisso, porque, cara, enfim, eu não tô aqui para explicar como o mundo funciona e como o mundo surgiu. Tem coisas que não estão sobre o nosso entendimento. Você não consegue projetar um sistema como esse nosso ecossistema maravilhoso que Deus criou, que é tipo chover, sabe? Todos os rios desaguam no mar e mesmo assim o mar não se enche. E como que as nuvens conseguem comportar tanta água lá em cima que tem vezes que chove tão torrencialmente que causa alagamentos, enchentes, enfim.
Você não entende tudo isso e talvez você nunca vai entender e nunca vai saber criar um sistema como esse. O ser humano, ele pode criar algumas coisas, mas ele vai olhar para a natureza, vai ver como que aquilo funciona, ele vai criar uma coisa artificial, não vai conseguir fazer de forma natural como é a chuva. Eu acho que ainda não existe tecnologia, talvez eu não conheça, claro, pode ser que exista, de você fazer chover a hora que você quer. Se eu não me engano, uma vez eu vi que tinha não sei se era ficção isso ou é coisa da realidade que tá me voltando na mente, mas tinha aeronaves que faziam descargas elétricas nas nuvens, então para daí cair água, entendeu? Mas isso é uma coisa artificial, ele não consegue fazer naturalmente chover, tipo, a hora que ele quer. É na hora que ele consegue levar a aeronave lá e fazer essa descarga elétrica, beleza, daí chove, só que isso é uma coisa antinatural, entendeu? Foi feito artificialmente. Então, continuando. Você aprendendo a se desapegar desses tipos de coisas assim que o sistema quer que você viva preocupado sobre, você vai conseguir ascender no nível de consciência. Porque se você passar a maior parte da sua vida preocupado com isso aqui, que você vai deixar aqui quando você se for, é certeza que duas coisas são inevitáveis na vida do homem, a mudança e a morte. Então, quando você morre, inevitavelmente essas coisas aqui ficam, entendeu? Então, às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando conquistar coisas que vão ficar aqui quando elas morrerem. Tipo, casa, carro, moto, relógio, iate, não sei o que, não sei o que, não sei o que, coisas materiais, supérfluas, vãs, por causa da vaidade, do ego. Cara, você não precisa viver, tipo, talvez experiências extraordinárias para você descobrir que às vezes você quer simplesmente viver no simples. E que o simples está ótimo para sua manutenção de vida, porque o que você tem que buscar é a sua salvação, que eu já falei, da alma espiritual. Na verdade não é espiritual, porque o espírito ele já vem de Deus, né? Ele não é nosso, ele vem de Deus e vai voltar para Deus. Então o que você tem que salvar é a sua alma. E como que você salva ela? Abandonando o seu ego. Quando você deixa de querer fazer a sua própria vontade do seu jeito, quando você para de se preocupar em como as pessoas vão enxergar você no mundo, sabe? Esse tipo de coisa, porque tem a id, o ego e o superego, segundo a psicologia do Freud, se não me falha a memória. Que a id é teu instinto, né? As suas coisas carnais, os teus desejos mais carnais. Você pende pro lado mais da carne, como se fosse um bebê que quer comer, quer beber, enfim, e chora por causa disso, quando sente dor, enfim. Daí o ego é as coisas que você, conforme você quer para si e como você aparenta para o mundo. E o superego que vem aquele lado ético, moral. Então, você quer fazer as coisas da tua id, mas existe o superego que diz que você, tipo, por exemplo, não pode... eu quero... No teu id vai dizer assim, eu quero esse carro aqui agora. E daí você vai pensar assim, eu vou tomar ele, vou roubar. Daí o teu superego fala, não, mas tem as leis, então você tem que lidar com a ética, com a moral, você vai ter que trabalhar. Então o seu ego é como se fosse o equilíbrio entre os dois, é como você vai se comportar no mundo. Ou seja, você vai se obrigar a trabalhar, dar outro jeito de conseguir aquele carro. Não vai simplesmente chegar e tomá-lo. Enfim. Então, quando você aprende que nós não estamos aqui para salvar isso aqui, para salvar nossa carne aqui, a gente está aqui para salvar algo muito maior que é imortal, porque nós temos essa alma, essa mente, essa consciência que ela é imortal. Daí você aprende a se desapegar um pouco disso aqui. E quando você desapega disso aqui, você vive muito melhor, porque se você não vive tão preocupado em o que os outros vão pensar de você, e o que eu preciso conquistar tudo isso aqui, porque eu preciso ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor iate, eu preciso ter o melhor relógio, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso no sentido de ter, entende? São coisas de ter, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o ter e não com o ser, gastam mais com aparência do que com essência. Pessoas vão lá e gastam milhares de reais com esses dentes falsos delas, com botox, com harmonização facial, com coisa de cabelo. Cara, o que tem o cabelo? É natural. Se o cabelo tá caindo, é natural. Não dá nada. Uma hora ou outra, todo mundo talvez vai ficar careca, entendeu? Se você viver 200 anos, pode ser que você não... Se é naturalmente para você não ter cabelo, você não vai ter. Só que daí as pessoas se preocupam muito em fazer as coisas conforme o mundo quer. Ou seja, não, para eu fazer sucesso no mundo, hoje na internet, e para poder levar a palavra para mais pessoas, eu tenho a desculpa de que eu tenho que me aparentar muito bem, eu tenho que ter um rosto simétrico, eu tenho que ter a sobrancelha feita, tenho que ter a barba perfeita, tenho que ter o cabelo maravilhoso, eu tenho que aparentar ser mais jovem do que eu sou, fazer botox, não vou ter expressões faciais, não vou ter linhas, sabe? Então você fica se apegando a isso, você fica se apegando ao ego e cada vez mais você não percebe que você inclina-se para o mundo e como o mundo quer que funcione. Ou seja, você tem que desapegar disso. Se você quiser fazer uma coisa a mais, não adianta você ser como o mundo quer que você seja, porque daí você está errando. Você
Talvez tenha boa intenção, mas já falei também disso, que o inferno, a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Não adianta você ter boa intenção de, não, eu vou fazer isso aí porque isso aí tem um propósito maior. Cara, não tem. Se você tá tendendo pro lado do mundo e fazer as coisas como o mundo quer, o mundo já é do maligno, tá ligado? O mundo tá tomado pelo mal. Então, se você tenta fazer as coisas da sua maneira, pelo seu conhecimento, do seu jeito, que é, não, eu vou me moldar com o mundo que é para daí poder levar. Cara, você não tá sendo a verdade. Você não está sendo, porque se você acredita em outra coisa, mas você ainda faz isso com você, com sua essência, muda sua aparência, já tá errado, percebe? Então eleve seu nível de consciência para você perceber que você tem que abandonar o ego para você melhorar na sua vida e ascender no sentido espiritual da alma. Você tem que deixar esse mundo de lado. Quando você parar de se preocupar um pouco com o mundo, você vai ver que tem coisa muito mais importante que você tem que conquistar, que é a sua salvação. E, infelizmente, a gente, como eu já falei, a maioria ainda vai estar, por causa do sistema que quer assim, preocupado com a salvação do corpo e do físico e com coisas materiais. As pessoas vão se fincar em financiamentos, vão viver endividadas e elas vão ficar cada vez mais apegadas e presas a esse plano material. Elas vivem pelo que elas enxergam e elas não percebem que o que realmente tem significado são as coisas que elas não enxergam, que está por detrás disso. Me lembra até uma frase muito bonita do Antoine de Saint-Exupéry, que, se eu não me engano, foi o autor do livro O Pequeno Príncipe. Não sei se pronunciei certo o nome desse piloto e escritor francês, que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então fica com essa frase aí do Pequeno Príncipe. Valeu?